Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, professora Rafaela Dias aqui com vocês sobre as nossas questões discutidas, contextualizadas aqui sobre ciências da natureza, modelo Enem. Então, nos nossos vídeos anteriores, a gente citou um pouquinho ali de questões mais gerais, ali mais abrangentes, sobre a edição de 2020. Então, estamos cada vez mais próximos ali da nossa edição mais atual, que é de 2022. Então, hoje a gente já vai tratar ali da edição de 2021. Já coloquei aqui no cantinho para a gente não esquecer uma atualidade absurda ali que caiu, choveu ali, na verdade, na prova de 2021. Então, 2020, comecinho de pandemia, 2021, prova de ciências da natureza muito contextualizada, ecologia, relação entre os seres vivos, questões ali revolvendo viroses, doenças, para a gente tratar aqui nos nossos próximos encontros. Mas só para a gente já ter uma noção ali de quais seriam esses temas, o que essas atualidades têm a ver ali com a nossa prova. Então vamos lá. Então, gente, nossa primeira questão aqui. Hoje o nosso foco é um pouco mais ali em biologia, mas a gente vai contextualizar de forma geral. O estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução. Então, beleza, gente. Então, aqui a gente tem uma análise para a gente fazer, já demos uma olhadinha ali no nosso enunciado. Então, nós temos aqui um caso de extinção de uma certa espécie, nesse caso de preguiças, base de dieta, frutos e sementes, então, um animal ali que tem esse hábito herbívoro para a gente entender. Que essa extinção aqui provocou impactos ali consideráveis em um determinado local, nesse caso aqui na vegetação do Pantanal brasileiro. Então, a gente já está relacionando flora e fauna ali só nesse comecinho de questão. No caso ali da dieta, né, da parte ali de o que esse animal se alimenta, o que essa extinção ali teria a ver com essa alteração nesse ambiente. Então, aqui, nossa questão também cita que a flora ela não desapareceu, mas ela se tornou menos abundante quando comparado ali na época anterior, ou seja, quando nós não tínhamos ali extinção, nós tínhamos uma população considerável de preguiças gigantes. Então, o que isso aconteceu? Qual é a razão dessa redução? Vamos dar uma analisada aqui nas nossas questões. Então, letra A, da produção de flores. Então, reduziu a produção de flores. Então, essa daqui seria aquela primeira alternativa que a gente olha e nada a ver. Então, o que a extinção de preguiças ali teve a ver com a redução ali da produção de flores? Poderíamos ter ali pensado até, eu tenho um pouco de dispersão de sementes e tal, mas isso não é o nosso foco. Então, seria uma alternativa ali para a gente, né, ter aquela primeira já se desconsiderar ali, porque a gente tem alternativas mais adequadas ali, que provavelmente ficaria alguma dúvida. Do tamanho das plantas. Então, a nossa questão, ela diz da abundância, não tem nada a ver com crescimento, nada a ver ali com essa expansão ali no caso de tamanho. Então, nada a ver também. De fatores de disseminação das sementes. Então, o que a gente poderia começar a ligar aqui? Então, as preguiças, elas se alimentavam ali desses frutos e dessas sementes, consequentemente, sem esta alimentação ali, a gente poderia considerar até de forma contrária que a gente teria sobra desses frutos e dessas sementes. Mas aqui não é o foco. Essa redução, por que teve essa redução? Qual seria a lógica para a gente ter? Se nós diminuímos quem ali tem esse hábito alimentar, teria que sobrar ali esses frutos e essas sementes, e não foi o que foi citado na nossa questão, é justamente o contrário. Então, isso aqui a gente deixa para dar uma pensada. Da quantidade de sementes por fruto. Então, uma extinção de um animal não interfere nada ali na questão de disponibilidade de sementes em um determinado fruto. Dos hábitats disponíveis para as plantas, muito pelo contrário, se a gente fosse analisar a extinção, então seria até mais hábitats ali disponíveis para essa abundância. Então, por que seria a nossa letra C? Quando a gente tem esse hábito alimentar ali, de questão ali de frutos e sementes, por mais que a gente poderia se confundir um pouquinho aqui, então essa é uma questão bem complicada ali, bem fácil de se confundir, é pensar no caso, como eu teria menos preguiças, eu teria maior disponibilidade desses recursos. Mas nós temos tipos de
disseminação de sementes, e os animais eles têm uma influência muito grande nessa dispersão, nessa disseminação. Vou apresentar para vocês aqui agora principais conceitos para a gente tratar. Então, por mais que a gente tenha a nossa cadeia alimentar e que a gente entenda, por exemplo, podemos comparar aqui, por exemplo, a questão das preguiças com um outro herbívoro, aqui no caso o coelho. Então, se nós tirássemos aqui, teríamos, né, digamos, menos animais se dispondo deste tipo de planta. Mas esse não é o nosso foco, mas só para a gente entender que nós temos uma teia alimentar, então nós temos várias cadeias entre si ali para ser analisadas. Então, se nós mexermos aqui, simplesmente extinguirmos aqui um ser, a gente vai afetar a teia inteira. E vamos pensar um exemplo. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, a extinção das cobras, nós teríamos interferência com relação à predação das cobras, por exemplo, dos ratos aqui. Então, isso haveria um aumento dessa população pela diminuição de predadores e assim, diretamente também, e também menor disponibilidade de comida dos animais aqui que se alimentam dessas cobras. Então, retirando ali um ser vivo, que seja uma planta, que seja um animal, a gente tem essa influência na teia inteira. Então, extinção não é uma coisa aleatória de pensar, mas tem outros tipos de alimentos para esses animais, tem outros tipos de planta. Vai alterar a cadeia, mesmo que seja de uma forma gradativa, vai ter esse resultado em um certo momento. Mas o que nos interessa aqui? Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre zoocoria, que é o tipo de dispersão de sementes a partir de animais. Nós temos 3 tipos: a endozoocoria, a sinzoocoria e a epizoocoria. Em biologia, se nós entendemos um pouquinho ali do significado das palavras, a gente já começa a relacionar ali, já começa a facilitar a nossa vida. Então, o que seria a endozoocoria? Endo, a gente vai pensar em dentro. Então, essas sementes, elas são ingeridas por esses animais, vai passar por todo o processo de digestão e, ao final, a gente vai ter ali a parte da excreção, que algumas sementes ali podem até ser mantidas e retornarem ali para a natureza para dar novos frutos. Então, esse seria o nosso caso para a gente tratar. Essas preguiças, então, elas ingeririam as nossas sementes e ficariam ali essa semente retornando para o ambiente. Se eu tenho menos animais predando, nesse caso, a gente vai ter menos sementes sendo dispersadas e isso influencia na abundância. Então, por isso que o nosso exercício ali, a nossa questão cita que não houve uma perda total, mas a gente teve uma abundância menor, por quê? Menos disseminação de sementes. Mas só para a gente dar uma olhada nos outros aqui, a gente tem a sinzoocoria. Essas sementes, então, elas são transportadas de forma intencional, ou elas são armazenadas. Então, o animal, ele realmente tem o objetivo de transporte. Ele vai carregar para um certo lugar, seja ali para alimentar um filhote, seja ali para fazer esse armazenamento dessas sementes, então isso é intencional. Já a epizoocoria, esse transporte é ocasional. Então, através de sementes que ficam nas penas, que ficam nos pelos, nas patas e vão se disseminando conforme o animal se locomove. Então, os 3 casos para a gente entender, mas o que nos interessa aqui seria a endozoocoria. A ingestão, todo o processo digestivo, esse animal ele vai se locomover e vai levar ali, a partir do processo de excreção, essas sementes para outros lugares. Se eu não tenho essa forma de transporte, digamos assim, eu tenho essa menor abundância. Então, ali a nossa população, ali a nossa parte da flora em si, ela não é drasticamente devastada, a gente ainda tem essa reação, mas ali ela tem menos abundância porque eu tenho menos ali disseminadores dessas sementes. Então, esse seria o nosso caso, que seria a nossa letra C. Então, essa é uma questão bem contextualizada aqui que poderia gerar muita confusão de tentar entender, mas a extinção ela vai causar a diminuição ou o aumento, porque eu vou ter menos animais se alimentando. Mas a própria questão, ela já traz para você ali, ela já dá uma dica para você não se confundir. Mas claro que a gente sabe que no calor do momento ali a gente pode ter esses probleminhas ali. Mas isso não vem ao caso aqui agora, só para a gente dar uma entendida aqui nessa parte mais ecológica ali das questões que a ecologia cai bastante no Enem. Nossa segunda questão. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia.
pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para. Aqui, gente, se nós tivéssemos ido direto para o comando da questão, a gente já teria uma resposta ali mais objetiva. Mas ali a gente tem toda a parte da contextualização. O que a gente precisa entender? O que é estaquia? Então, quando a gente tem certas plantas, nós vamos literalmente tirar estacas dela. Isso ocorre muito em roseiras. Então, para ter essa disseminação, para ter ali esse cultivo, a gente literalmente tira um pedacinho desse caule e planta o pedacinho, planta a estaca. E a partir disso, a gente tem a germinação ali, a gente tem a produção da nossa nova planta. Claro que tem ali algumas regras, digamos assim, para essa produção ser mais efetiva, mas ali para a gente entender o que seria essa dispersão através de estacas, então principalmente em roseiras. Mas o que a nossa questão cita? Em floriculturas, a gente não vai ter esse tempo ali de esperar a planta enraizar, ter toda essa sua germinação e dar ali nessa forma gradativa. Então, é utilizado um hormônio para incentivar isso, fazer isso de uma forma mais rápida, que são as auxinas. Auxinas são hormônios ali diretamente relacionados ali com parte de raiz, de disseminação ali inicial dali das nossas plantas, porque ela precisa, antes de produzir folhas, de produzir novas flores, ela precisa ter ali a sua fixação e ela precisa ter essas raízes se desenvolvendo até para ela tirar os seus nutrientes ali da terra. É só para a gente começar. Então, a gente começa a dar uma olhadinha aqui nas nossas alternativas. A utilização desse hormônio em si, no método das roseiras, contribui para floração da planta. Então, esses hormônios aqui, eles são colocados no nosso exercício, já diz, na parte inferior, então na parte de baixo do caule. A parte de baixo não vai ter nada a ver, nesse caso ali, com floração, com produção de flores, vai ser com relação a raízes, então essa alternativa dela já cai. Produção de gemas laterais. Então, também um processo posterior ao enraizamento. O objetivo desses hormônios serem introduzidos no início é essa produção de raiz. Formação de folhas maiores, folhas também, processo mais futuro. Formação de raízes adventícias, então raízes menos expansivas, digamos assim, essas raízes iniciais. Então, seria o mais adequado. Produção de compostos energéticos, então aqui envolve uma parte muito mais bioquímica, mais relacionada com a fotossíntese, que antes da planta ter esse desenvolvimento, ela precisa enraizar para ela ter esses nutrientes, gerando ali para ter esses compostos energéticos. Então, seria literalmente ali para o nosso enraizamento, porque eu precisaria desse instinto inicial ali para a gente ter essa floração, para a gente ter essa produção de folhas. O nosso próprio exercício já dá algumas dicas ali da localização em que o hormônio é colocado, mas uma questão mais geral para a gente ver ali que tem questões mais tranquilas, não é só ali questões assustadoras ali, como algumas que a gente já tratou. Então, aqui trouxe uma imagem para a gente analisar. Então, a gente tem aqui essas auxinas colocadas ali, e isso vai fazer com que eu tenha essa dispersão, eu tenha essa geração de raízes ali nessa planta, fazendo com que ela tenha todo esse processo ali de retirada de nutrientes, para a gente começar a ter essa floração, depois processos mais posteriores. Então, a letra D, formação de raízes adventícias, raizinhas menores ali. Outra aqui super pesada no sentido de análise. Então, geralmente, quando a gente tem tabela, nos preocupa bastante pelo tempo que vai ser usado para interpretar essa tabela aqui. Então, vamos lá. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro. Então, o nosso quadro mostra 5 espécies, quantidade de tecidos vegetais. A gente já dá uma conversada sobre esses tecidos, mas o que a gente teria? A gente teria essas quantidades, então, representadas por sinais de menos e sinais de mais. Quanto maior a quantidade de sinais, maior seria essa produção, essa quantidade. E o nosso comando, qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Que objetivo? Lá no início da questão. Então, a gente precisa identificar a espécie que tem ali com relação a essa madeira para construção, que precisa ser algo resistente, algo ali que não se degrade de forma muito fácil. Então, para a gente analisar ali esses tecidos vegetais nesse sentido, para a gente trabalhar certinho.
Então vamos para a nossa tabela, mas já vamos começar a ver aqui esses nossos tecidos. Tecidos vegetais, gente, a gente tem dois tipos. Temos o que a gente chama de meristemas, que são os nossos tecidos mais iniciais, digamos assim, e os nossos tecidos adultos ou outras denominações ali que são usadas, dependendo da literatura que a gente analisa. Esses meristemas, que são os nossos tecidos iniciais, eles têm como objetivo o crescimento da planta. Então, ele vai fazer ali, vou ter os meus meristemas primários, que vão cuidar ali, vão ser responsáveis pelo comprimento dessa planta, e os meus tecidos secundários, que são responsáveis pela espessura. Então, ali coisas mais iniciais para a gente ter. Esses meristemas, esses tecidos, eles vão se diferenciar para se tornar os tecidos adultos. Eu vou ter ali 4 tipos de tecidos adultos. Tecidos para revestimento, para sustentação, para condução e para preenchimento. O que nos interessa, já ligando com a tabela aqui, literalmente o tecido de sustentação, porque é o que vai atribuir resistência ali. Mas vamos um por um para a gente dar uma revisada. Então, tecidos de revestimento. Eu vou ter o que eu chamo de epiderme, que é um tecido vivo, que é um tecido que não possui clorofila, e vou ter o suber. O suber é um tecido morto, que eu vou ter na raiz e no caule. Então, ali em locais mais específicos para a gente tratar. Somente por revestimento. Então, aqui não vai fazer diferença aqui para a gente ter essa análise. Tecidos de sustentação, que é o que nos interessa. O esclerênquima, que é um tecido morto, mas é um tecido que confere resistência e rigidez. Então, o que a gente vai ter o nosso diferencial aqui nessa tabela? Avaliar aonde eu tenho esclerênquima aqui. Nesse caso, eu tenho o esclerênquima associado com o floema e o esclerênquima associado com a periderme. Periderme, literalmente, é a casca que a gente vai ter ali num determinado caule, em uma determinada planta. E também dos tecidos de sustentação, vou ter o colênquima, que já é um tecido vivo, só que aqui é literalmente o contrário do nosso esclerênquima. Ele vai tornar ali cada vez mais flexível. E se nós estamos tratando ali de construção, a questão já nos diz que ela quer resistência, ela quer ali essa resistência também à degradação. A parte da flexibilidade não nos interessa. Então, a gente foca nos tecidos ali que tem mais relação para a gente ter, que é o esclerênquima. Tecidos de condução. Vou ter o floema, que também é um tecido vivo, não tem ali alguma relação com essa rigidez, digamos assim, mas ali só para a gente tratar que seria a condução da nossa seiva elaborada, que só é a seiva orgânica envolvida com açúcares, e teria o xilema, que já é um tecido morto, que é para seiva bruta, então é inorgânica, com relação à água e outras substâncias. Agora também os nossos tecidos de preenchimento, que nós temos os parênquimas. Temos parênquimas de reserva, que eu vou ter reserva de ar, reserva de amido, reserva de água, e os clorofilianos, que é ali que são os nossos tecidos vegetais relacionados com a fotossíntese. O que nos interessa aqui, que também aparece na nossa tabela? O cerne e o alburno. Então, todo mundo já deve ter visto ali um tronco de árvore cortado ali, até em lojas de decoração. Tem aqueles anéisinhos que vão formando ali nesse tronco quando ele é cortado ali de uma certa forma, de uma forma específica. Cada anelzinho, então, muitas comparações são feitas ali, estudo, cada anelzinho, ele mostra esse comportamento dessa planta diante das diferentes estações do ano. Então, quanto mais anéis ali, mais, digamos assim, mais velha, né, mais desenvolvida seria essa planta. Então, caules muito grossos, eles têm ali mais anéis, porque seriam caules ali que tiveram mais um tempo de vida. Então, árvores ali de grande porte, a gente consegue observar esses anéis mais bonitinhos ali pra gente ver. O que a gente percebe? Geralmente, o meio, ele está ali de uma coloração bem mais forte do que os anéis mais exteriores. Essa parte do meio é o cerne. O cerne ele é um tecido extremamente importante para a resistência. Então, também vai nos interessar para a gente analisar ali na nossa tabela. Então, a gente já sabe que tem que ser o esclerênquima e também o cerne. E a gente tem o alburno, que não tem nada a ver ali com a parte de resistência, é mais ali um tecido relacionado com a condução, só para a gente analisar. Então, com isso, a gente já sabe que nós temos que focar no nosso esclerênquima e no nosso cerne, principalmente. Se a gente já tivesse noção desse cerne aqui, dessa importância para resistência, a gente já responderia a questão na hora. Porque olha a diferença que nós temos aqui de quantidade desse tecido.
mas só para a gente ir relacionando. O que desempataria aqui para a gente ver? O nosso cerne. Teríamos aqui uma relação de floema com esclerênquima. Floema, então, tecido de condução, a gente não teria muita importância. Essa segunda coluna ali não nos interessaria para essa questão em si. E a periderme ela teria uma influência ali com relação à casca e também por estar relacionada com o esclerênquima, mas de longe esse cerne aqui, ele já nos diz qual é o tecido, qual seria a espécie mais resistente para se utilizar nesse comando dessa questão. Então, de longe a gente já olharia ali e seria o nosso número 1. Aqui trouxe uma microscopia para vocês darem uma olhadinha. Então, a gente tem aqui esses tecidos representados aqui certinho. E a gente tem tecidos de condução, os nossos parênquimas, só para a gente visualizar de uma forma mais ilustrativa, digamos assim. Aqui também, quem já quiser tirar um print, uma tabelinha ali só com alguns resumões ali pra gente tratar também, bem interessante. Botânica também cai bastante no Enem. Então, nas últimas edições, dificílimo não teve nenhum caso ali de não caiu botânica. Botânica sempre cai, por mais contextualizado que seja, até em química às vezes tem ali relacionado com reações de fotossíntese e ali todas as relações com os vegetais em si. Então, aqui, gente, ó. Então, o nosso cerne seria aqui a parte mais escura e o nosso alburno aqui a parte mais clarinha. Nossa periderme, então, a nossa casquinha aqui, que seria o que daria diferença ali na hora de se analisar a resistência ou não de uma certa planta para ser usada ali na construção. Não usaríamos uma planta ali flexível, uma planta ali que teria ali mais características que não influenciam na sua resistência. Então, letra A. Então, gente, 3 questões ali um pouquinho mais relacionadas com biologia, mas a gente falou de hormônios, falamos ali de coisas mais contextualizadas também, mas só para a gente tratar de assuntos diferentes, para a gente não ver que cai uma coisa só, em um sentido só. Então, espero que vocês tenham curtido. Na próxima semana a gente volta ali com 2021, já se encaminhando para a edição de 2022 mais atualizada. E aí eu já começo a falar de algumas atualidades ali para vocês relacionadas com ciências da natureza, até que podem ajudar ali na questão de elaboração de redação. Então, agradeço a todos. Então, ao joinha aqui embaixo, gente, qualquer dúvida, dicas de questões aqui, postem aqui nos comentários. E todo mundo se inscrevendo, Cultive é sinônimo de conteúdo rico, de conteúdo totalmente completo e gratuito. Então, vamos lá ajudando aqui a divulgação também, gente. E nos vemos na próxima aula. Tchau, gente, obrigada!